Vamos falar sobre economia. O governo federal está pensando em alternativas para amortecer a crise financeira causada pelo coronavírus, né? Especialistas falam em usar reservas internacionais ou até em produzir moeda. Aí, para a gente falar sobre esse assunto, para tentar entender, né, que possibilidades são essas, a gente está na linha com o economista João Adolfo Stadler. Olá, professor, boa tarde. Oi, Luciana. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. Qual a opinião do senhor sobre essas possibilidades aí aventadas por especialistas, pelo governo federal, inclusive se falando agora no orçamento de guerra, né? Existe essa possibilidade? O senhor acha que é viável para o país utilizar, por exemplo, as reservas internacionais ou até produzir moeda? Vamos por partes, né, Luciana? A questão das reservas internacionais, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a elevação delas, que há uns anos atrás estavam em 50 bilhões e chegaram a próximo de 400 bilhões, isso não é um mérito do país. Isso é uma escolha, é uma decisão. Não é um fruto de um superávit. É como se eu alocasse recursos em uma aplicação de forma a ter alguma segurança. Então, a verdade é a seguinte: hoje o país ele encontra-se bastante endividado. Se a gente for puxar aqui, a nossa dívida bruta dá em torno de 5,6 trilhões de reais. Ele corresponde a 76,5% do PIB. Essas são as informações que a gente tem aqui do mês de fevereiro. E se a gente pegar ali, vamos supor, 330 bilhões de dólares em reservas internacionais a uma taxa de câmbio de 5,30, nós temos 1,750 bilhões alocados nessas reservas internacionais. Então, por isso que tem sido questionado a eficácia de manter esses recursos fora, justamente pelo valor significar um montante que daria para baixar muito o nosso endividamento, sabe, Luciana? Então, até que ponto vale a pena? Porque, assim, para que serve a questão das reservas internacionais? Principalmente para evitar grandes oscilações na taxa de câmbio. Mas a política adotada foi de abrir a porteira e deixar o gato passar, porque veio lá de 3,70, passou, furou os 4,50, hoje já está em 5,30. Então, a gente teve que fazer uma opção: ou trazer a taxa de juros, a Selic, para os menores patamares aí da nossa história, ou então ficar tentando controlar um pouco o câmbio, porque é uma coisa inversamente proporcional, né? Quanto menor a taxa de juros, menos atrativo fica para os investidores, os fundos de pensão e de previdência alocarem os recursos aqui. Então, é um efeito que a gente teve antes mesmo da pandemia, essa questão da elevação, a apreciação do dólar perante o real. Então, foi uma escolha em deixar a taxa de juros menor para tentar reaquecer a economia, né, que vinha em frangalhos, não conseguimos recuperar até hoje, mas agora uma problemática maior por conta do coronavírus. Então eu vejo assim, na minha leitura, difícil o dólar passar de 5,30. Muitos analistas que eu acompanho tinham esse como um objetivo para o dólar atingir, tecnicamente, né, quem faz a leitura gráfica. Então, de repente, a gente manter esses 330 bilhões de dólares a uma taxa de câmbio de 5,30, convertido então em reais, daria 1,7 trilhões, sendo que a nossa dívida hoje é de 5,6 trilhões, é um montante significativo, né? A gente poderia, de repente, não vou falar que toda a reserva, mas se a gente fosse desconsiderar, veja só, a dívida bruta menos esse montante aí cairia para 3,9, né? Então, é de se pensar sim, mas eu coloco assim, também não só cogitar as reservas internacionais, porque não pensar no fundo partidário aí, que já dá mais uns 3 bilhões de reais mal utilizados com campanha política, que não é o momento ideal agora. Acho que nunca foi, mas agora pior ainda. Então, deixa eu só ver se eu entendi o finalzinho, eu perdi um pouquinho do áudio. O senhor fala, então, em se utilizar o fundo partidário ou fundo eleitoral? Não, existe o fundo partidário que serviria como exemplo, né? A gente tentar mostrar, sinalizar uma maneira de passar por essa crise, também fazendo o dever de casa no âmbito político, da gente tentar dar uma cortada nesse que seriam gastos supérfluos, né? Eu estive esse fim de semana com um amigo meu e ele trabalha para uma multinacional que é uma marca de chocolates. Ele falou assim: João, como que a gente conseguiu passar por essa Páscoa que teve um
uma grande dificuldade para o setor. A gente cortou aquelas exposições, aquele pessoal que fica lá apresentando para degustação, e com isso a gente conseguiu reduzir a nossa margem e manter ali de uma forma que não foi de todo perdido. Então, se até as empresas estão cortando a questão de propaganda, de publicidade, para se adequar a uma nova realidade, por que não a questão política, a gente fazer a economia do que seria esses 3 bilhões de gastos com campanha política, né, nas próximas eleições? Então, acho claro, o peso, se a gente for comparar com o que é as reservas internacionais, não é tão significativo, né? 3 bilhões contra 1,7 trilhões de reais, é muita diferença, né? Está em diferentes ordens ali de grandeza. Mas, enfim, eu acho que a gente deveria bater em cima desse fundo partidário, outras despesas ali também, questão de governo, já vinha tentando fazer uma reforma administrativa, e pensar também nessa questão das reservas internacionais, principalmente porque o dólar não vai subir eternamente. Então, a leitura que muitos analistas fazem é que ele já chegou num patamar. E se fosse, de repente, um momento ideal, seria o agora com a taxa de conversão a 5,30. Porque o que a gente tem aplicado lá em dólar no exterior, ele equivale a esses 1,7 trilhões de reais. É um dinheiro significativo para a gente baixar a dívida bruta, fazer o uso desse dinheiro aí para uma situação de superação da pandemia. Agora, vamos supor que depois haja uma crise internacional, aí um país sem reservas internacionais ou com poucas reservas internacionais, que é esse colchão, né, de segurança, a gente corre risco? Aí que está. É como eu coloquei no início ali. O fato de você deixar mais ou menos reserva não é um mérito do governo, é uma decisão, né? Então, o que foi feito? Foi feito dívida para você ter dinheiro e daí jogar para o exterior e fazer essa aplicação e deixar aquele valor ali para uma eventualidade, fazer o uso. Mas não está sendo feito o uso. A verdade é que o Banco Central ele vem sempre se utilizando de swap cambial, que não é o leilão em linha, onde você realmente vende papel moeda. Então, eu não sei, o que a gente viu nessa escalada do dólar foi que o Banco Central deixou correr, né, deixou flutuar. Não ficou queimando reserva para tentar conter a todo custo isso daí. E agora que a gente já tem um patamar de 5,30, acredito eu que de 2 anos para cá uma valorização de 55%, já está bastante acentuada. Eu não acredito que iria passar muito além desse valor aí dos 5,30, então a tendência é se manter, de repente vindo cair, como que saiu hoje no relatório Fox, a expectativa de 4,80 para o fechamento do ano. Por que não se utilizar, em vez de fazer mais dívida, a gente usar parte das reservas cambiais? Existem estudos aí de também especialistas que acreditam que está muito exagerado esses 300 e poucos bilhões de reais, que com 120, 150 já seria suficiente para manter, fazer como se fosse a gestão de capital de giro da empresa. E essa opção, então, seria melhor do que a de produzir moeda? Produzir moeda, assim, o Tesouro Nacional emitindo título, né? O Banco Central fazendo a compra, os dois ali representam o próprio governo, né? Então, tudo que era para ser feito de combate à crise, eu acho que já foi, né? Primeiro, a redução da Selic está no menor patamar, a redução do compulsório de 25 caiu para 17, né? Os bancos públicos, a gente vê o BNDES, o BRDE, o Banco de Fomento Paraná, aumentando o crédito, né? Então, a política é de elevação da liquidez. Isso aí de emitir papel, eu colocaria assim, o governo está fazendo alguma coisa que seria aquela política keynesiana, né? Você tentar socorrer, fazendo a distribuição desses vouchers aí de R$600, que daí efetivamente você está dando dinheiro, né? Você não está emprestando, porque quando você vai socorrer empresas, você concede um juro subsidiado, mas depois essa empresa paga. Então, assim, qual que é a defesa do momento atual? Se a gente está numa situação de equilíbrio e eu simplesmente emito mais moeda do que é o necessário para a manutenção do equilíbrio, né, porque eu tenho que ir expandindo a base monetária conforme há uma elevação da produção.
né, para fazer a troca de produtos e serviços dentro dessa economia. Se você acaba fazendo um exagero, obviamente isso aí acarretaria em inflação. Só que hoje a demanda ela está tão reprimida, com as pessoas receosas, algumas aí em desemprego, os empresários tendo que conter, tendo que demitir, que isso não impacta no curto prazo na questão inflacionária. Então você coloca um aumento da liquidez, dá dinheiro para as pessoas mesmo, principalmente essas que mais precisam, as desamparadas, que eram informais, que não têm direito a seguro-desemprego e tudo mais, não tinham reservas pessoais, e daí eles conseguem pelo menos fazer a manutenção básica da subsistência, com a alimentação, a moradia, enfim. Num momento posterior, quando a coisa começar a se normalizar, obviamente daí o Banco Central faz o caminho inverso e começa a retirar, porque não tem nada que seja mais nefasto que a inflação, principalmente para as classes inferiores, né? Então, mas isso já foi feito em outros momentos, né, de guerra, de reconstrução, e não tem por que não ser. Eu que sou supostamente liberal em pensamento econômico, sou a favor sim do momento um pouco mais complexo como o atual, da intervenção do governo nesse sentido aí. Tá certo. Então, mas de um modo geral, o senhor é otimista? Está otimista assim com a recuperação? É possível? O país tem então uma espécie de uma poupança, um colchão para esse momento? Eu não quero perder o otimismo, mas a realidade é assim, a gente já vinha numa situação complicada, né? A gente não conseguiu nos recuperar lá da recessão em 2015, 2016, crescendo 1,3, 1,1, isso aí é praticamente o crescimento habitacional, a renda média não teve modificação, alteração nenhuma. Aí de repente me vem uma pandemia com lockdown, com uma queda aí que de repente já estão falando -3, há quem diga que possa passar -5 para mais. Tudo depende do tempo que fica se estendendo, né, essa política e a prática do isolamento completo. Agora está dando uma flexibilizada, vamos ver como é que vai se comportar a expectativa, o comportamento dos consumidores e também dos empresários. Mas, vou ser sincero, né, quero ser otimista, mas acho que daqui até o final do ano é um ano perdido mesmo, e o ano que vem, aos poucos, tentar aí a voltar a andar no trilho, que já não acontecia há tempo, porque a gente está ano após ano fechando com déficit. Tem que, mais do que nunca, vai ser necessário colocar em prática todas as questões de reforma tributária, trabalhista, administrativa e etc. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde. Tá, joia, Luciana. Um abraço para todos aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Nós conversamos com o economista João Adolfo Stadler, que falou com a gente sobre as possibilidades do governo federal para amortecer a crise financeira causada pelo coronavírus, né? A possibilidade de se utilizar as reservas internacionais, hoje em 360 bilhões de dólares, as reservas internacionais do país, e também a possibilidade de se produzir moeda para poder fazer frente aí, então, aos gastos, né, que o governo está tendo para amortizar essa crise.